patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Dá graças a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quantos de vocês oram? Quantos gostariam de ter suas orações respondidas? Ok, eu vou falar com você por um momento sobre como as palavras que dizíamos quando nós estamos orando. Você sabe onde eu quero chegar? Como as palavras que dizíamos quando nós não estamos orando afetam as nossas orações. Eu tenho uma pequena frase que eu tenho usado nos últimos anos chamada orar e dizer. Não ore para o seu filho ser salvo e depois vá para o almoço com a Suzy e fale sobre como você está com medo dele ficar viciado em drogas e ir para a cadeia. Orar e dizer. Orar e dizer. Aqui em Isaías 58, verso 9. Veja, se alguns de vocês já ouviram falar do que estou falando aqui nesta noite, do que eu vou ensinar, você talvez diga que eu não preciso disso, eu não vou querer isso, eu não preciso. Mas veja, você precisa e eu preciso. Deus está tratando comigo em um nível mais profundo sobre as palavras da minha boca. E eu disse a alguém hoje, eu acho que estou precisando disso. Eu já percorri um longo caminho, mas eu não sou perfeita nisso. As pessoas que falam muito não são. E você que está quieto, talvez não esteja dizendo em voz alta, mas isso está em você? Tem muitas coisas acontecendo dentro de mim que precisam de mudanças. Amém? E eu quero mudanças. Eu quero ficar melhor. Estou velha para desperdiçar o meu tempo. Quer dizer, eu quero obter a vitória. O que me levou 5 anos para obter a vitória de 20 anos atrás, eu quero fazê-lo em 5 dias agora. Eu não quero me arrastar por aí. Eu quero que Deus me mostre o poder das minhas palavras de tal maneira que eu teria um temor reverencial e temor de Deus em mim para não dizer as coisas que eu sei que vão me machucar ou machucar alguém. E só Deus pode revelar a nós. Então, se você acha que não precisa disso, pode ir lá para fora e sentir pena de mim e eu vou pregar para mim mesma porque eu preciso disso. Amém? Isaías 58... Verso 9. Agora Isaías 58 é um capítulo muito interessante sobre o que realmente agrada a Deus e o que não funciona. Fala especificamente sobre a oração respondida e as palavras da nossa boca. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou eu. Quantos gostariam disso? Eu gostaria. Se todos digam sim. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, onde quer que você se encontre, o dedo acusador para os oprimidos ou piedosos e remover todas as formas de falsidade, dureza, injustiça e maldade no falar. Nossa! Portanto, é muito claro que Deus está dizendo, você quer que eu responda quando você chamar? Você quer ter suas orações respondidas rapidamente? Então, aqui estão algumas coisas que precisa fazer para tornar essas orações mais eficazes. Fiz um compromisso em novembro ou dezembro passado que eu iria orar mais do que nunca. Não significa que eu esteja de joelhos em algum lugar, horas por dia. Significa apenas que eu estou mais do que nunca orando sobre todas as coisas. Vigiando e orando, vendo coisas e orando imediatamente. Com todos os tipos de oração, ação de graças, louvor e petição, intercessão por outras pessoas. Eu quero que as orações sejam respondidas. Não quero estar comprometida com algo que é inútil e infrutífero e eu só vou desperdiçar o meu tempo. Eu acredito, para mim, vou compartilhar com você o que estou tendo para mim. Eu acredito que Deus está tratando comigo no nível mais profundo sobre as palavras da minha boca, porque se eu orar mais e obtiver respostas rápidas, então Ele vai me mostrar esse outro lado dele também. E eu não acho que eu tenha um enorme problema com a minha boca, mas qualquer problema é grande demais para mantê-lo e não se importar com isso. Amém? Então, vamos falar hoje de maneira muito prática sobre algumas coisas a ver com a sua boca e algumas coisas para não fazer com a sua boca. Vamos falar do que não fazer primeiro. A primeira coisa que poderíamos fazer
É pedir a Deus para nos tornar conscientes do que estamos fazendo. É um lugar bom para começar. Deus, quando eu estiver fazendo algo assim, me dê consciência. E ao me dar consciência, ajuda-me a parar. Não conseguimos sem a ajuda de Deus, mas com certeza, se Ele nos torna conscientes e nos dá graça, podemos desejar sua vontade a ponto de impedi-lo. A primeira coisa é desistir de murmurar, resmungar, detectar falhas e reclamar. Não murmure do seu trabalho mais, não pode reclamar do seu chefe mais, não pode reclamar do seu velho carro e sua casa pequena, seja lá o que for, que você não goste, sabe? O marido pelo qual você creu em Deus, aqueles filhos pelos quais você orou. Os israelitas, eu não acho que vou parar de falar sobre eles, vagaram no deserto durante 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Triste. E um dos maiores motivos foi porque nunca paravam de resmungar. Quando deveriam ter dado graças, resmungaram. Quando deveriam estar ensaiando e profetizando as grandes promessas de Deus, resmungaram e murmuraram. Eles resmungaram sobre Moisés, resmungaram sobre Deus, resmungaram sobre o milagre do maná, que estava caindo do céu. Tenho certeza que eles resmungaram sobre a nuvem e a coluna de fogo também. Eles resmungaram sobre absolutamente todas as coisas. Vamos ler 3 escrituras para que você saiba que eu estou dizendo a verdade. Êxodo capítulo 15, 24. Posso perguntar se alguém aqui já resmungou? Deixa eu lhe dizer, as mulheres são boas em murmurar. Agora, sabe, eu não estou deixando os homens de fora, mas é que nós mulheres o fazemos em voz baixa. Eu estou pensando agora sobre quando Deus estava tratando comigo anos atrás tão fortemente sobre ser uma esposa submissa. Isso foi difícil para mim, porque eu tinha sido abusada enquanto crescia. Eu tinha feito muitas promessas para mim mesma, nenhum homem vai me dizer o que fazer de novo. E assim, você faz votos como esse com você mesma por um longo período e então você tem um pouco de dificuldade em ser submissa a qualquer coisa, até que você obtenha alguma revelação a respeito, então... E assim, sabe, eu posso me lembrar de quando Dave não concordava comigo, queria fazer algo diferente do que eu estava fazendo e eu dizia, oh, ok, eu murmurava, sim querido, é sempre você sempre tem as coisas do seu jeito, né? Eu sei que nenhuma de vocês faz isso, só estou dizendo a maneira como eu era, mas, sabe, ou seu chefe, ele diz algo, você coloca um sorriso em seu rosto e então se afasta, que grande idiota, tudo que você faz é mandar. Ou ainda pior, você vai de murmurar na mesa do almoço lá na empresa para as fofocas lá na rua? Vamos levar isso a um nível superior. Eu estou ficando mais zangada a cada minuto. Eu gosto dessa mensagem. Eu não sei se você, mas eu gosto, sabe? Ok, Êxodo capítulo 15, verso 24. E o povo começou a murmurar junto a Moisés, dizendo, o que nós beberemos? Êxodo 16, verso 2. No deserto, toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão e reclamaram. Capítulo 17, verso 3. Veja, eles murmuravam todo o livro de Êxodo, todo o livro de Números, sempre ao redor, e ao redor, e ao redor da montanha. Sabia que quando você reclama, você permanece lá? Na verdade, eu encontrei uma definição num dicionário. Eu queria ter anotado esse dicionário assim, eu poderia provar isso. Não me lembro de saber onde estava, mas dizia que reclamar significa permanência e pernoite. Então eu digo, reclame e permaneça, louve e seja erguido. Amém? Podemos fazer o que os israelitas fizeram, fazer o que Jesus fez, até mesmo na cruz. Ainda podemos louvar a Deus. Mesmo sendo ferido a ponto de achar que não podemos suportar, você tem autoridade sobre a sua boca. Você tem autoridade sobre suas palavras. E ninguém pode fazer você dizer algo que você não queira dizer. Amém? Você está olhando para mim de olhos arregalados, sabe? Filipenses 2,14. Eu amo este.
É engraçado, muito engraçado. Às vezes apenas digo, abre Filipenses 2,14 e leia em silêncio. Eu não tenho que esperar muito tempo e é como... Façam tudo. Todas as coisas. Ah, meu Deus. Não posso reclamar quando eu limpo a casa. Não posso reclamar quando eu estou no trânsito. Eu não posso reclamar dos preços altos. Eu não posso reclamar do nosso governo. Podemos orar por eles. Podemos dizer a verdade, mas sem murmurar. Façam todas as coisas. Agora, não sei quanto a você, mas tenho que ser sincero e dizer, eu não acho que tenho feito isso por um dia inteiro ainda, sabe? Só estou sendo honesta. Talvez não completamente reclamar, mas a coisa de murmurar, isso... Estamos falando agora sobre esse nível de... Eu estou com tanto frio, estou com tanto calor. Sabe, alguns murmuraram pelo caminho até chegar aqui. Você reclamou sobre o assento que você não conseguiu. Você murmura sobre as luzes que estão em seus olhos, mas ama o programa de TV. Você gostaria de me ver no escuro? Sabe o que somos? Somos viciados em conforto. Absolutamente apenas em nossa sociedade, nós somos viciados em conforto. Sabe, eu posso ir para a Índia e as pessoas vão caminhar durante dias. Eu não estou exagerando, dias, para chegar à conferência. Elas sentam-se num campo aberto, sentam-se lá, eu não sei como elas fazem isso, mas elas sentam-se lá o dia todo e nem sequer vão ao banheiro. Eu penso, não sei que bexiga você tem, mas eu preciso de uma pausa. Nós temos muito... Infelizmente, tudo o que fazemos ainda é murmurar sobre a parte que ainda não temos. Mas isso pode mudar. Pode mudar rapidamente, pode mudar radicalmente e nós podemos tomar a decisão esta noite. É isso aí, eu estou desenhando uma linha na areia, você pode convidar Deus ou não convidá-lo se não quer que ele aceite, mas você pode convidar Deus. Eu quero que você, Deus, assuma a minha boca, eu quero que você comece a deixar-me saber cada vez que eu desagradá-lo com as minhas palavras, não deixe ficar por isso mesmo nunca mais, eu não quero que fique assim nunca mais. Eu estudei esta área até ficar azul, sabe? E ainda preciso estudar novamente. Agora, sabe, Dave não tem tantos problemas como eu, porque ele é mais quieto. Ele apenas, em todo o tempo que estive casada com Dave, eu não estou exagerando, eu ouvi talvez 3 vezes dizer que ele não gostava de alguém. Quer dizer, eu tinha 50 antes de encontrar 3 que eu gostava? Bem, os opostos se atrás, sabe? Mas sabe quantos de vocês estão contentes por eu ter um longo caminho a percorrer para que eu possa ir? E vocês também. Espero que você esteja feliz por não ter uma professora de Bíblia perfeita, porque eu não sou. Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, à procura de defeitos e reclamações contra Deus. Foi isto que pegou-me. Contra Deus? Eu não estou reclamando contra Deus. Bem, por um lado dizemos, Deus, eu creio que você está no controle. Mas eu não gosto disso. Deus, eu acho que você tem toda a sabedoria, sabe todas as coisas, e você faz tudo tão bem, mas eu odeio isso. Estamos falando de ambos os lados da nossa boca. Se realmente cremos que Deus está no controle e tem um bom plano para nossas vidas, e se nós realmente acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quantos sabem que podemos bater palmas e gritar na igreja? Não estava bom louvor esta noite? Qualquer um poderia ficar feliz naquele louvor.
Você sabe, a pregação está ajudando, você está gostando disso, mas eu posso lhe dizer algo? Você tem que ir para casa. A banda não irá com você. Eu não vou com você, eu vou para minha casa. Felizmente, vou estar na TV segunda-feira de manhã para dar-lhe outro pequeno ensino, se você acha que precisa de um. Mas quando sabem o que quero dizer, tudo soa tão bem aqui. Mas quando somos confrontados com as circunstâncias, é onde isso tem que funcionar. Teve que funcionar para Jesus no jardim quando seus discípulos adormeceram. Teve que funcionar para Jesus quando ele estava sendo tentado e provado pelo inimigo por 40 dias no deserto. Era ali que isso tinha que funcionar. O diabo falou e Jesus falou ao diabo. O diabo falou com ele e ele falou de volta. Temos que aprender a falar de volta para o diabo. Parar de deixá-lo falar com você e deixá-lo deprimido. Eu me sinto deprimido. O diabo diz que estou deprimido, então eu estou. O diabo diz que meus filhos vão ficarem apuros, meus filhos vão ficarem apuros. Precisamos decidir de quem nós vamos ser um porta-voz. Vamos ser um porta-voz de Deus ou um porta-voz do inimigo? Queremos nos livrar de todo esse murmúrio, crítica, reclamação, resmungos. A próxima coisa que seria bom tirar é a fofoca e julgamento, as críticas e contar os segredos dos outros. Uau! Precisamos aprender a cobrir as falhas das pessoas, não expô-las. Você não vai acreditar no que ela fez. Você não vai acreditar no que eu vi ele fazendo no outro dia. Ele fez isso, isso, e aquilo, e mais aquilo outro, sabe? Porque temos que dar um grande pontapé nesse tipo de coisa. É apenas uma coisa carnal. Queremos dizer, queremos ser aquele que sabe, queremos saber e dizer as coisas. Olha, eu vou te dizer o quê? Você pode começar a maior bagunça em sua vida dizendo coisas que você não deveria estar dizendo. Dizendo coisas sobre as pessoas que você não deveria estar dizendo e em seguida isto volta e se torna um grande problema na sua vida. Alguma vez você contou o segredo de alguém e então descobriram que você contou os seus segredos? Isso não é muito confortável, não é? Mateus 7, de 1 a 8. Esta é a nossa noite da Bíblia. Eu tenho muitas escrituras. Esta coisa de boca não é minha ideia, é a ideia de Deus. Não julgue, critique e condene os outros, de modo que você não possa ser julgado, criticado e condenado a si mesmo. Pois assim como você julgue, critique e condena os outros, você será julgado, criticado e condenado também. Em Winston-Salem, há 2 semanas atrás, eu ensinava sobre o dom da misericórdia. E de acordo com a medida com que você usa quando você lida com os outros, ela será usada com você novamente. Agora, sabe, cada 4 ou 5 palavras é uma mensagem inteira em si mesma. Não julgue, pois como você julgar os outros, a quantidade de misericórdia que você dá a outras pessoas é a quantidade de misericórdia que vai voltar. Porque então você repara na mínima partícula que está nos olhos do teu irmão, mas não se torna consciente e considera o poste de madeira que está em seu próprio olho. Por que você tenta tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste de telefone no seu próprio olho? Jesus disse: aquele que está entre vós sem pecado, atire a primeira pedra. O melhor que eu posso dizer é que o único direito que nós temos de julgar alguém... Agora, eu não estou falando sobre julgar o pecado. Precisamos saber o que é o pecado. E nós precisamos ser capazes de julgar o pecado, mas não precisamos julgar os pecadores. Há uma diferença? Bem, eu nunca faria isso, é melhor tomar cuidado, viu? Eu teria cuidado se fosse você. Eu disse isso e tive que comer essas palavras também. Quantos entendem de onde estou vindo? Eu não estou falando sobre como lidar com as coisas de uma maneira piedosa. Eu não estou falando sobre concordar com o pecado e perdoar o delito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ter uma atitude de ódio para com as pessoas. Eu creio que esse julgamento que está sendo falado é uma atitude em relação às pessoas, tipo, como você pode fazer isso? Eu não acredito que você faria isso. Nós sabemos que eles fizeram, mas só Deus sabe por que eles fizeram isso. Eu posso te dizer, há pessoas que estão sofrendo tanto que não temos nenhuma ideia por que fazem o que eles fazem. Mas a maioria das pessoas não são apenas más, pessoas ruins que se levantam e tentam fazer coisas terríveis. Há algo que aconteceu na vida delas que ainda as estão ferindo
ou algo que está acontecendo na vida delas que as está ferindo. Em algum lugar em sua vida há um déficit e talvez estejam fazendo a coisa errada, tentando compensar isso para preencher um vazio em sua vida, para preencher um espaço na vida delas, e elas escolhem as coisas erradas tentando preencher isso, e pela graça de Deus, lá vou eu. Amém? Então nós podemos dizer, sabe, bem, esse irmão está em adultério, isso é errado, eu vou orar. Amém? Verso 5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado, a coisa sagrada que é a nossa capacidade de amar as pessoas para os cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Eu acho são os espíritos malignos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então abrimos uma porta para o inimigo quando não caminhamos em amor com as pessoas? Mas eu amo isso. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então ele vai direto de falar a respeito, de não julgar e criticar. As pessoas para a oração e pressionar em oração. Assim não podemos apenas achar que são dois assuntos totalmente alheios. Ele está dizendo aqui, eu quero que você ore, eu quero que você bata até que alguém abra, eu quero que você procure até encontrar. Não desista de orar, as coisas boas estão vindo, mas tenha cuidado como trata as pessoas. Seja cuidadoso sobre a atitude que você tem para com as pessoas. Não tenha espírito crítico, hipócrita e julgador para com as pessoas. Use mais misericórdia. Deus responderá às nossas orações muito mais rápido se usarmos mais misericórdia do que usamos julgamento e críticas. Amém? Há um montão de pessoas no mundo perdidas, se sentem invisíveis, não têm educação sobre o que é certo ou o que é errado, e elas precisam de oração muito mais do que precisam de crítica e julgamento. Sabe, muitas outras escrituras que podemos ver sobre não julgar e criticar, mas eu quero ir para algumas outras. Número 3. Coisas que não se fazem com a boca. Não dê a sua opinião quando você não for solicitado. E eu fiz isso no caminho até chegar aqui hoje. Se eu lhe der uma escritura que diz, cuide da sua vida, você quer ouvir? Tudo bem, eu entendi. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto ao amor fraternal para com todos os cristãos, não temos necessidade de escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros, e de fato vocês amam
estendendo e exibindo o seu amor a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, meus irmãos, insistimos e sinceramente os exortamos neste assunto que cada vez mais assim procedam. Façam disso a sua ambição. E definitivamente esforcem-se. O que significa fazer um esforço para ter uma vida tranquila e pacífica, para ocupar os seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já os ensinamos. E então está dizendo, fique ocupado fazendo um bom trabalho. Cuide da sua vida e feche a sua boca. Amém? Você sabe, a maioria de nós provavelmente fala mais do que faz qualquer outra coisa. Mas podemos não... saber ou ter em mente, se sabemos, o quão importantes são as nossas palavras. Nós podemos falar palavras de resmungo, murmurar, reclamar, e isso só faz todo mundo ao redor de nós se sentir mal, e nós também nos sentimos muito mal. E abre a porta para o diabo trabalhar em nossas vidas. Ou podemos abrir a boca e sermos gratos. Há tantas coisas para a gente agradecer. E eu acredito que isso libera o poder de Deus na nossa vida. Se você vai usar sua boca para alguma coisa, poderia muito bem ser algo que vai beneficiar você e todos ao seu redor. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.
Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação. Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida, a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.